Boa noite. Uma grande alegria no coração, né? Agradeço a oportunidade, o convite que foi feito, a presença também de cada uma e cada um de vocês aqui, nessa casa acolhedora, né? Que é o nosso núcleo Espírita Coração de Jesus, e que tem promovido essas oportunidades, né? De encontro, de reflexão. E nós vamos hoje aqui fazer uma reflexão sobre um livro fundamental, né? Que é Paulo e Estevão. E para quem eventualmente não conhece, né, Paulo e Estevão é um livro que apresenta a trajetória de Paulo de Tarso, né? Toda a sua trajetória apostolar, e que ele que foi orientado espiritualmente por Estevão que havia sido martirizado por ele, e ambos guiados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que eu estive aqui no Núcleo Espírita Coração de Jesus foi em 2017, exatamente num curso sobre Paulo e Estevão, ministrado aqui pelo Sr. José Maria Pontes. E depois, em fevereiro do ano passado, eu estive aqui para um primeiro evangelho, né? E quando eu fiz o curso aqui sobre Paulo e Estevão, eu me lembro muito bem, né? A Ivone, muito acolhedora desde o início. E depois, em fevereiro do ano passado, já no contexto da pandemia, quando eu estive aqui pela primeira vez para um primeiro evangelho, eu tive a oportunidade de comentar e lembrar uma passagem do livro Paulo e Estevão, que é exatamente quando Paulo, depois de acontecer a conversão lá em Damasco, ele foi recebido na comunidade de Ananias, uma comunidade humilde, né? E ele, junto das crianças ali, né, de Damasco, filhas de lavadeiras e tal, ele se sentiu muito, muito feliz, muito acolhido, né? Então eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão naquele primeiro evangelho, em fevereiro do ano passado, quando a casa aqui estava reabrindo, né? E a data da psicografia, do término da psicografia de Paulo e Estevão, é 8 de julho de 1941. Então, no ano passado, completou 80 anos que a obra foi psicografada, né? Porém, o livro foi publicado em 1942, um ano depois, de modo que estamos ainda comemorando os 80 anos, né, da publicação de Paulo e Estevão. No ano passado, 80 anos da psicografia, e este ano, 80 anos da publicação do livro. E que é um livro muito profundo, profundíssimo, e inclusive o nome para essa reflexão da noite, né, 80 anos da Redentora Obra, tem um sentido duplo, né? Porque 80 anos que o livro foi publicado, a Redentora Obra é a obra de Paulo de Tarso ao longo de 3 décadas, né? 3 décadas que ele, depois de convertido, se dedicou ao apostolado, e a obra que é o livro, né? Ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que a gente está celebrando os 80 anos, né? Com muita alegria. E é importante dizer o seguinte:
os livros mais lidos pelos espíritas, nós temos, em primeiro lugar, O Nosso Lar, continua, que virou filme. Temos o livro Violetas da Janela, também bastante popular, bastante conhecido, e algum livro psicografado pela médium Zíbia Gasparetto. Esses são os livros mais lidos pelos espíritas. No entanto, Paulo Estevão é o mais importante, conforme dito pelo próprio Chico Xavier, né? O livro mais profundo, e conforme até o senhor Rômulo Joviano, que foi chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo, onde ele psicografou a obra, ele chamou de o livro do trabalhador cristão, né? Ou, se quisermos, o manual do trabalhador cristão, né? E isso está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? Que foi escrito por Clóvis Tavares, que foi um grande amigo de Chico Xavier, né? E junto com algumas pessoas conhecidas do movimento espírita, Simão Pedro de Lima, Wagner Gomes da Paixão, Haroldo Dutra Dias, eu tive a oportunidade de mobilizar um grupo com o propósito de nós apresentarmos para a Federação Espírita Brasileira, a FEB, a sugestão, a recomendação de que Paulo Estevão seja filmado, se torne filme. E infelizmente a proposta ainda não foi aceita, não foi acolhida pela FEB. Esperamos que isso não demore muito, porque nós sabemos que um filme tem a capacidade, né, de popularizar, né, mais pessoas para conhecer a obra, e que merece. Será sem dúvida, quando isso for possível, será um filme belíssimo, né? E temos esperança de que isso não demore a acontecer, né? Então, na verdade, os espíritas, nós temos um verdadeiro tesouro, que é a obra Paulo Estevão. É um verdadeiro tesouro que nós temos e que ainda é desconhecido por parte não pequena do segmento espírita, ou não é devidamente conhecido ainda. Então, é um tesouro que, digamos, está um pouco encoberto ainda, né? Mesmo tendo sido passados já 80 anos. E até eu já ouvi uma vez uma expressão que é como se nós descascássemos a banana, comêssemos, né, o movimento espírita come a casca e joga a fruta fora, né? Porque a gente muitas vezes lê outras obras, e esta que é tão importante, tão profunda, tão transformadora, muitas vezes ainda deixada de lado, né? Ou então não é estudado devidamente como poderia e deveria ser, né? Daí a importância de nós celebrarmos os 80 anos da publicação de Paulo Estevão, algo que eu ainda ouvi pouco, sinceramente quase não vi esse ano ainda no meio espírita. Então, e pela proporção de luz que Paulo Estevão propicia, eu acredito, há outras pessoas também que acreditam que pode ser comparado ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo. Tamanha a profundidade dessa obra, tamanha a capacidade que ela tem de transformar, né? De esclarecer, de transformar, de sensibilizar. É um livro que quem conhece sabe que a gente não consegue ler sem chorar, né? Ele comove muito, né? A primeira leitura é sempre muito comovente, as outras também acabam sendo, né? Eu tive a oportunidade de ler já 5 vezes, né?
E a última vez, inclusive, eu fui lendo uma página por dia, né? Demorou um ano e um pouquinho. Eu queria prestar atenção ali e realmente pude assimilar nessa quinta vez coisas novas, importantes, né? E, inclusive, quem eventualmente não tem o livro, aqui na livraria tem, pode eventualmente falar com a Ivone, tá certo? Adquirir. Então, para formar as primeiras comunidades cristãs que foram formadas a partir desse trabalho missionário de Paulo de Tarso, das suas viagens na Ásia, na Europa, viagens essas que ele fez a pé. Vamos frisar, né? Vamos lembrar, ele fez a pé, percorrendo, cruzando desertos, percorrendo mais de 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros caminhando a pé, comendo o que encontrava no caminho, com muita dificuldade, que mostra o grau, né, de sacrifício que foi essa obra de vida do Paulo de Tarso, né? Enfrentando apedrejamento, espancamento, encarceramento, humilhações, naufrágio, né? Então foi uma verdadeira saga, né? Essas 3 décadas dele propagando, espalhando as sementes, né? Para formar as comunidades cristãs, as primeiras comunidades cristãs, para espalhá-las, né? E quase sempre, em quase todas as oportunidades, ele trabalhou com o seu tear, como tecelão, né? E dizia que não podia ser pesado a ninguém, não podia ser pesado às comunidades, né? E através do trabalho manual, Paulo de Tarso se elevou espiritualmente bastante, né? Há um ensinamento aí também, algo que Francisco de Assis vivenciou, né? Colocando um tijolinho por tijolinho, lembrávamos isso no Evangelho da Semana, né, Deus? O trabalho de Francisco de Assis na construção da igreja de São Damião, em Assis, na Itália, né? O trabalho, a importância do trabalho manual como algo que transforma também, né, espiritualmente, né? E aquelas primeiras comunidades cristãs formadas lá no Oriente Médio, na Ásia, na Europa, elas correspondem aos nossos, elas são sementes dos nossos centros espíritas, né? Não custa lembrar isso, são sementes dos nossos centros espíritas de hoje, são sementes também das paróquias católicas. Meus amigos Marcelo e Renata, nós começamos, né, trajetando uma paróquia, né, a paróquia Vila Souza, né, e das igrejas evangélicas também, tal como elas existem hoje. Começou lá com esse trabalho, né? Olha a importância que tem a gente compreender, né, essa trajetória. E devemos isso a Paulo de Tarso, que foi orientado espiritualmente por Estevão, e ambos foram guiados com muito zelo pelo Senhor Jesus Cristo, né? E é interessante, há um livro muito rico de informações muito pertinentes, né? Na página, na nota de rodapé 34, do capítulo 4 da segunda parte, o Emmanuel, eles definem, esclarecem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós espíritas sabemos, né? Deus não é trino, obrigado, Juan. Deus não é trino, né? Nós sabemos que Deus é um só. Nós respeitamos os nossos irmãos católicos, evangélicos, que concebem assim, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas nós sabemos que Deus é um só, que Jesus não é Deus, né? Jesus é um intermediário entre nós e Deus, é quem mais próximo está de Deus, né? E a definição do Espírito Santo era muito esclarecedora. É o conjunto de espíritos de luz
que colabora com Jesus desde o início da humanidade. Essa é a definição do Espírito Santo. Por toda vez que a gente lê na Bíblia o Espírito Santo, está se referindo a esse conjunto de espíritos iluminados que colaboram com Jesus desde o início da humanidade. E para quem não sabe, Paulo de Tarso é orientador espiritual de Emmanuel. É orientador espiritual de Emmanuel e ele é também um orientador espiritual de intelectuais que se equivocaram, tal como o senador Publio Lentulus, né? Foi um senador romano orgulhoso, né? Está lá descrito no livro há 2000 anos, e depois faz a sua obra de redenção ao longo de reencarnações, né? Os livros 50 anos depois, e outros livros, as obras históricas de Emmanuel. Então, Paulo de Tarso é um mentor é um orientador espiritual de Emmanuel, e quando Chico Xavier, não custa lembrar também, né? Quando Chico Xavier recebeu o título de cidadão paulistano, em 1973, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente é um vídeo muito bonito, está no YouTube, né? Ele relata, né, ele conta que Padre Manuel da Nóbrega, reencarnação de Emmanuel, né, foi inspirado por Paulo de Tarso para aguardar o dia 25 de janeiro, que é o dia de São Paulo, no mundo católico, para fundar a cidade de São Paulo. Então ele foi inspirado, e lá no pátio do colégio tem um busto do Padre Manuel da Nóbrega, ele que foi o primeiro professor do Brasil, né? E que publicou o primeiro livro nosso aqui na nossa terra, né? Tem uma ligação profunda entre Paulo de Tarso e Emmanuel, né? E é importante também pensar o seguinte: lembrar que Paulo de Tarso foi um prisioneiro, né? O filósofo Sócrates foi um prisioneiro, Mandela foi um prisioneiro, né? Então, espíritos elevados, né, que vivenciaram essa experiência, né? E eu tive a oportunidade de escrever um artigo que acabou gerando um livro disponível na internet, um e-book, sobre Paulo de Tarso, que tem como título A Veracidade e Conexões da Obra Paulo Estevão, né? E então, está disponível na internet. Se vocês colocarem no Google o meu nome, André Ricardo de Souza, com Z, Paulo Estevão, vai chegar a esse livro, né? Vai chegar até o livro disponível e também alguns vídeos referentes a ele. E esse e-book foi publicado em 8 de julho do ano passado, 2021, exatamente na data, né, que a bendita psicografia de Chico Xavier, feita da obra Paulo Estevão, terminou, né? Tive a grata felicidade de ter sido lançado naquela data, né? E interessante, né? Porque não custa lembrar também, já houve vários relatos, né, de quando Chico terminou de psicografar Paulo Estevão, em 8 de julho de 1941, ele de joelho, né, chorando em pranto, porque diante dele apareceram, né, Paulo de Tarso, Estevão, Simão Pedro, Emmanuel, Abigail, que era a noiva de Paulo de Tarso, a irmã de Estevão, apareceram para ele para agradecer a fidelidade com a qual Chico havia psicografado a obra. Foi uma coisa inesquecível, vivenciada pelo médium, né? De um trabalho que ele fez sempre ao final do expediente dele, lá na Fazenda Modelo. Ele terminava de psicografar e mostrava para o chefe, né,
Rômulo Juliano, para sua esposa, e eles liam, era como uma novela para eles, se emocionavam, né? E nós, então eu fui inspirado assim, a fazer um artigo sobre a veracidade da obra Paulo Estevão. Esse artigo que, repito, acabou depois gerando um e-book, né? Esse livro disponível na internet. E porque tanto o artigo quanto o e-book, eles contêm provas da história narrada por Emmanuel, a história que é narrada no livro Paulo Estevão, né? E a decisão de escrever, de fazer o artigo, se deveu ao fato de que algumas coisas estavam contrariando, com algumas coisas no meio espírita, contrariando a ideia de que a história narrada fosse inteiramente verdadeira, né? Então, uma liderança de um centro espírita aqui em São Paulo chegou a dizer que Abigail teria sido uma invenção de Emmanuel para tornar a obra, a história narrada bonita. Seria apenas uma invenção, né? O filme Paulo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo é um filme que passou no cinema, depois foi para a TV paga, para a Amazon. Um filme que conta com a atuação do conhecido o ator Caio Blá, né? É uma obra, um filme que sobre Paulo de Tarso, sobre o chamado cristianismo primitivo. No entanto, não faz referência alguma a Paulo Estevão, e passagens do filme, inclusive, contradiz, né, o livro Paulo Estevão. Esse filme que ele foi, inclusive, contou com a curadoria do professor espírita Severino Celestino. E, por fim, é um documentário espírita disponível no YouTube e alguns livros escritos por espíritas sobre Paulo de Tarso, contradizendo partes de Paulo e Estevão. Contradizendo partes de Paulo e Estevão. Então, esses fatos me provocaram. Puxa, é preciso escrever alguma coisa em nome da veracidade, né, da obra. Aí eu conversei com algumas pessoas atestaram, não, a obra foi totalmente verídica, a sua narração. E aí eu, na dúvida, como é que eu vou escrever isso? Por onde começar? Por onde começar a escrever o artigo, né? Aí, isso foi ainda em fevereiro, quando eu comecei a participar aqui no Coração de Jesus, na livraria ali, eu encontrei um livro intitulado Paulo de Tarso, Marmodelante do Evangelho, um livro do pensador espiritualista Alberto Holden, já desencarnado há alguns anos. Eu li aquele pequeno livro, e aí ele citava um outro livro que eu achava que seria difícil encontrar, um livro de 1937, escrito por um padre alemão, Joseph Rosner, e, para minha surpresa, esse livro foi publicado posteriormente no Brasil, em 1958, depois ganhou uma nova edição em 1994, outra em 2008, e é um livro grande, riquíssimo, né? Em que ali ele, portanto, é um livro que apresenta fatos, que comprovam a narração de Emmanuel, né, no livro Paulo Estevão. É um livro de 1937, então eu costumo dizer, em alemão, não haveria como Chico ler aquele livro em alemão, né? Em 1938, 40, isso está totalmente descartado, né? E três fatos, assim, ao todo são mais, chegam quase uns 10, mas eu selecionei 3 fatos para comentar aqui, para indicar,
contidos nesse livro do Joseph Rosner, o livro que tem contido Paulo de Tarso, que comprovam a veracidade da obra, né? da narração. Né? A descrição detalhada do debate entre Paulo e Estevão, né? Que ocorreu na Casa do Caminho, ele apresenta isso. E isso não está na Bíblia, não está nem em Atos dos Apóstolos, nem nas cartas de Paulo. O fato de que Saulo, né, que depois se tornou Paulo, participou no Sinédrio, ele coordenou o julgamento que condenou Estevão. Né? Isso também não está na Bíblia. E a ida de Paulo à Espanha, né? A última viagem missionária de Paulo também está lá. Isso aparece só em Paulo e Estevão, não está na Bíblia. Vários pensadores colocam em dúvida, inclusive. Né? Então, a leitura desse livro foi a comprovação, né, da veracidade da obra, algo que, contraditoriamente, né, espíritas, nesses filmes, livros que eu mencionei a vocês, contradizendo, né, a veracidade da obra. E aí, no artigo, no e-book, eu aponto também outros indícios, né, inclusive uma descoberta que eu acabei fazendo, cruzando a leitura desse livro com a leitura de outras obras, que é uma coisa muito curiosa, que chama bastante atenção. Né? Paulo utiliza a expressão meu evangelho, né? Em suas cartas. Ele utiliza essa expressão meu evangelho, que é uma coisa muito intrigante, sempre deixou os pesquisadores muito intrigados com isso. Né? Ele utiliza na carta aos Gálatas, aos Efésios, Romanos, e alguns pensadores tentaram interpretar por que ele utiliza a expressão meu evangelho. Né? Thomas Nicholas Wright, que é um principal pensador de Paulo, um teólogo britânico, um bispo da Igreja Anglicana, ele afirma que Paulo teria recebido alguma outra revelação teria sido feita a Paulo pelo próprio Jesus. Portanto, mas se isso fosse um fato, Paulo teria dito que revelação é essa. Paulo teria compartilhado. E o pensador padre alemão, Joseph Rosner, afirma que Paulo pregava com tanto fervor, com tanto entusiasmo, que ele se permitiu de utilizar o meu evangelho, o termo meu evangelho, sendo que o evangelho é de Jesus. Né? Ele se permitiu isso. E aí o enigma ele é decifrado exatamente em Paulo e Estevão, né? Porque em Paulo e Estevão, no capítulo 4 da segunda parte, na primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé, a ilha de Chipre, né? Eles estão ali numa caverna, como eles muitas vezes fazia, dormia, e aí ia dormir na caverna, chegam dois ladrões. Ouvem eles falar, isso aqui é um tesouro, nós temos um tesouro, que era exatamente o manuscrito, né, do Evangelho, é um tesouro. Aí os ladrões chegam, pedem as coisas, cadê o tesouro? Passa para cá o tesouro que vocês falaram também. Paulo entrega o manuscrito, né? E no dia seguinte Barnabé fica, nossa, você entregou o manuscrito do nosso Evangelho que a gente tinha, que a gente fazia a leitura que foi feito, né, redigido por Levi, né? E ele diz, não, sim, você está enganado. Ele puxa da túnica, né, junto ao coração, uma outra cópia do manuscrito, que é aquela que ele cultivava mais, guardava com mais zelo, mais carinho, porque é aquela que ele recebeu das mãos de Gamaliel, que foi o seu mestre, né, o rabino. Gamaliel que copiou, que recebeu das mãos de Simão Pedro lá na Casa do Caminho, essa cópia do Evangelho. Por isso Paulo de Tarso utiliza a expressão meu Evangelho. Né? Alguns até podem dizer, Paulo de Tarso utiliza a expressão meu Evangelho porque aquela expressão dele, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Alguns podem até pensar isso, só que nessas passagens que ele utiliza a expressão meu Evangelho, na carta aos Gálatas, Efésios e Romanos, ele está falando exatamente de Jesus. Então não faria sentido, né? Então essa acabou sendo
uma comprovação muito forte, né, da história narrada por Emmanuel, da veracidade da obra, do início ao fim, né? E que é algo muito importante, né? Porque até eu já tive a oportunidade de dizer, eu demorei 10 anos para ler Paulo Estevam, porque no meu íntimo achava que, como era chamado de romance, algumas partes talvez fossem fictícias, né? E eu até digo no artigo, no e-book, que não deveria ser chamado romance, mas sim livro histórico, livro biográfico, porque é um inteiramente verídico, né? Então daí a importância de você atestar, comprovar a veracidade da história narrada. Bom, e outra coisa, Emmanuel não utiliza a expressão cristianismo primitivo. O termo cristianismo primitivo não é adotado por Emmanuel, ele utiliza cristianismo nascente. Porque a ideia de cristianismo primitivo remete a algo atrasado. E a gente sabe que aquelas primeiras comunidades cristãs, em alguns aspectos, elas são superiores às nossas. Então o cristianismo nascente é mais preciso, e Emmanuel tem essa preocupação com a precisão, ele não desperdiça palavras, né? E Emmanuel deixa claro que sem Estevão, Paulo de Tarso não existiria, né? Essa contribuição, essa colaboração foi fundamental. E para mostrar a lei de cooperação, ele vai dizer, inclusive, vai mostrar que as cartas, muitas das cartas foram elaboradas por Paulo de Tarso não sozinho, sempre tinha pessoas em torno dele, e algumas vezes, se ele não estava bem muito espiritualizado, outros ali estavam, né? Cartas essas, boa parte delas ditadas pelo Espírito Estevão, né? Então a cooperação ali também com os companheiros, né? A lei de cooperação como algo muito importante. Paulo também afirmava que sem profetismo não há cristianismo. Sem profetismo, leia-se, sem mediunidade. Profetismo é a mediunidade. Então as cartas foram fenômenos mediúnicos, proféticos naqueles termos do passado, mediúnicos nos termos de hoje, né? E há um termo muito caro, muito importante, que aparece em Paulo e Estevão, que é o termo filhos do Calvário. Filhos do Calvário. É um termo profundo, que ele vai aparecer com destaque em três momentos, né? No primeiro momento, quando o Paulo de Tarso vai procurar o pai dele, tentando ali no início, né, da sua caminhada apostolar, e o pai dele o expulsa, né? E ele manda um empregado entregar um dinheiro. Paulo pensa em recusar, mas acaba aceitando, né? Engole o orgulho e pega o dinheiro do empregado com o propósito de comprar o tear para poder se manter, e ele vai para uma caverna. E ele fica totalmente desiludido, totalmente frustrado e desencorajado, sem saber o que fazer, muito angustiado. E aí a Abigail aparece, né? Uma passagem bonita, né? Abigail e Estevão aparecem para ele. E por que choras? Diz Abigail, né? Está só começando, né? E ele lamenta, né? Porque ele pensava em se casar com ela e tal. Não, nós teremos filhos, sim. Nossos filhos serão os filhos do Calvário. Os filhos do Calvário serão os nossos filhos. Essa é a primeira vez que aparece essa expressão tão forte, bonita. A segunda vez marcante que aparece até aqui no nosso trabalho das marmitinhas, né? Tipo, tendo lembrado dessa passagem, que quando Paulo de Tarso vai até Jerusalém para resolver uma questão importante lá em Jerusalém, que era a questão da circuncisão, né? Se seria necessário que todos fossem circuncisos. É um debate, o primeiro debate que acontece lá, importante, acontece em Jerusalém, e ele vai com o propósito de que isso não teria que ser uma obrigatoriedade, né? E ele acaba conseguindo isso, e
Simão Pedro relata para ele o seguinte, que a Casa do Caminho recebia muita influência forte dos homens ricos, aristocratas judaicos lá de Jerusalém. Eles doavam dinheiro, mas queriam impor os seus costumes, né? E Tiago, menor, aceitava, e a Casa do Caminho foi ficando um pouco desfigurada, né? E o Simão Pedro pensa em sair dali, pensa em ir embora daquela comunidade. Já tinha decidido ir embora quando o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Pedro, atende primeiro os filhos do Calvário antes dos seus caprichos. Atende primeiro os filhos do Calvário, os necessitados, antes dos seus caprichos. É uma frase muito forte essa, cala fundo no coração, né? E também quando Paulo de Tarso, por fim, a terceira vez, quando ele está se despedindo, está já prisioneiro para Roma, as pessoas vêm se despedir dele, né? Umas cenas lindíssimas, né? E vêm os filhos do Calvário, vêm se despedir de Paulo de Tarso, e algo muito emocionante também, né? Algo realmente que é muito emocionante. Inclusive, há uma coisa interessante que no e-book eu conto, porque naquela primeira ida de Paulo de Tarso a Jerusalém, a Casa do Caminho, Pedro lamentou: olha, aqui a gente queria, a gente depende, né, dessas doações dos homens ricos, né, e tem aqui uma hortinha, tal, mas aí eu falo: não, já sei, vamos fazer uma coisa. Paulo de Tarso falou: olha, vamos formar aqui oficinas de trabalho, para que as pessoas, depois de elas estarem curadas, elas possam trabalhar e a comunidade possa ser autônoma, não precisa depender dessas doações dos homens ricos que doavam, mas impunham os seus costumes, né? Paulo apresenta essa ideia, Pedro fica maravilhado com ela e ele sai nas suas viagens missionárias arrecadando dinheiro para isso. Ele volta depois de alguns anos, conforme diz o Emmanuel, com aquela pequena fortuna, né, para formar essa comunidade de trabalho e depois os filhos do Calvário que vão crescer. Alguns também, ali estavam também os membros dessa comunidade de trabalho. Isso é o equivalente de uma cooperativa autogestionária. Isso no e-book eu até conto que isso é uma experiência de economia solidária, que é uma experiência que existe hoje no Brasil, espalhou-se no Brasil, de comunidades de trabalho, cooperativas autogestionárias, né? Eu tive a oportunidade de contar isso, inclusive, para um grande amigo, que foi o professor Paulo Singer, da USP, economista da USP, que era um ateu, judeu, mas eu costumo dizer a pessoa mais espiritualizada que eu conheci, e ele gostou de saber disso, que ele é o idealizador da economia solidária no Brasil, quem propagou essa experiência aqui no Brasil, né? E também no e-book eu conto, tem um artigo lá chamado Pedro e Paulo, em que eu faço uma comparação, guardadas as devidas proporções, entre Paulo Singer, esse economista da USP, que foi um intelectual, um operário, tal como Paulo de Tarso, que se tornou um intelectual, né, e operário, com um grande amigo também, o Sr. Pedro Santini, grande amigo, saudoso amigo do núcleo apóstolo, do núcleo apóstolo Mateus, querido do núcleo apóstolo Mateus, e que é uma pessoa muito amorosa, né? E a gente teve a oportunidade, inclusive, de pescar juntos, relacionando ele com Simão Pedro, né? Por esse jeito acolhedor e amoroso dele, né? Esse artigo Pedro e Paulo, que está lá no e-book, né? Então, os filhos do Calvário é uma expressão muito marcante, muito profunda, e a gente se pergunta, quem são os filhos do Calvário hoje? Quem são os filhos do Calvário hoje?
E a gente vê que hoje, no Brasil, 33 milhões de pessoas estão passando fome. Né? Há no estado de São Paulo 100 mil pessoas em situação de rua. Aqui na Grande São Paulo, 60 mil pessoas em situação de rua. Só aqui na cidade de São Paulo, 40 mil pessoas em situação de rua. E a gente sabe que os filhos do Calvário são também aqueles doentes, os encarcerados, né? Todos esses também são os filhos do Calvário. Mas é que nós temos essa realidade gritante, né? Da população em situação de rua, e que tem sido aí uma pessoa que tem sido um grande missionário no trabalho com eles, é o padre Júlio Lancelotti, né? Com muita coragem, né? Combinando a coragem e a caridade. E aqui no Coração de Jesus, nosso núcleo, né? Os filhos do Calvário vêm às quartas-feiras, né? Não vem nas quartas-feiras aqui, nosso grupo? Né? Toda quarta-feira. Eles às vêm. 9 horas da manhã, tem as famílias aqui que moram próximo, né? Que são cadastradas, são assistidos pela casa. Exatamente. Então eles vêm aqui, são acolhidos e recebem. Assistem ao Evangelho, né? Exato. Tem assistência espiritual. Tem a equipe que conversa com eles para ver a necessidade de cada um. E a casa procura ajudar da melhor maneira possível. Não só dando o alimento do corpo, mas principalmente o alimento espiritual. Exatamente. Que é essa combinação, né? Essa combinação, né? Que se entrega algo material, mas se entrega algo mais, e a gente sabe, né, que recebemos deles, né, nesse trabalho bendito, né? E então esse trabalho que é feito às quartas-feiras e que é feito também a cada 15 dias, né, aos domingos, levando as marmitas, né, aos filhos do Calvário. É um trabalho abnegado pela Dona Socorro, do grupo das abelhinhas, da Dona Socorro, a Renilda, que está lá no fundão, que é uma abelhinha aí, operária, de sempre, né? A toda hora. Edivaldo também está aí, o Ed está aí, a Claudete, né? Essas abelhinhas, né? O grupo das abelhinhas que leva aos filhos do Calvário essa pão da luz, né? Porque através da marmita a gente procura passar, e é passado mesmo muito amor, né? E sempre eles agradecem muito e elogiam o tempero, está muito gostoso e tal, e porque a gente fala que foi feito com muito amor, com muito carinho, né? Então, e assim, outras pessoas mais, né? São bem-vindas, serão bem-vindas ao grupo das abelhinhas para esse trabalho. Quem sabe a gente possa, né, atender mais gente. Né, mais gente, quem sabe até fazer uma espécie de um rodízio também. E que é um grupo que, além desse trabalho, faz os eventos aqui. Inclusive, vocês estão vendo uma casa muito enfeitada, bonita, porque no dia 17, né, de julho vai ter a festa junina, né, em forma de arrecadação. E, por fim, eu queria falar de algo que eu considero bastante interessante, que é conectado a tudo isso, né? Com essa trajetória de Paulo de Tarso, formando as comunidades, né? Através do envio das cartas, da visita a elas. Ele fica muito angustiado quando não consegue ver, que não consegue dar conta, né, de visitar todas, e as demandas vão chegando. Ele faz uma prece e o Senhor Jesus recomenda a ele a usar os poderes do Espírito, né? Hoje é o WhatsApp, né? O WhatsApp, o e-mail, o Facebook, essas coisas. Lá eram as cartas, né? E desangustia-se, use os poderes do Espírito, manda as cartas. Quem tiver boa vontade compreenderá,
né? E ele faz isso, esse trabalho maravilhoso. E Simão Pedro, quando recebe as cartas, ele diz: olha, isso aqui é a obra do Cristo, que a gente lê aqui, né? São cartas profundíssimas, né? Carta aos Coríntios, né? Hoje, inclusive, no Evangelho, né, Wilson, a gente lembrou um pouquinho, né? No Evangelho virtual, o amor, né? O amor que tudo, né? O amor abnegado, né? Então, Paulo mandou essas cartas, espalhou sementes, criou essas comunidades, foi visitá-las e começou essa obra muito importante. E a gente sabe que a palavra igreja, às vezes nós espíritas temos um ranço com essa palavra, mas igreja vem do grego eclesia. Então, naquela comunidade lá de Damasco, a primeira comunidade ali, depois de convertido, Paulo, com a humildade, né, das crianças humildes, que ele sentiu acolhido naquela comunidade, de Damasco. Eu lembrei, Marcelo, uma vez a gente fez na minha casa, na nossa casa, né, fizemos uma reunião e lemos aquela passagem, né, para relembrar aquele momento que Paulo, com a comunidade humilde lá de Damasco, que ele sentiu algo muito forte, né, profundo. E então, igreja vem do grego eclesia, que quer dizer comunidade de fiéis, comunidade de cristãos, né? Comunidade de cristãos, comunidade de fiéis. Esse é o significado da palavra igreja. Então, Emmanuel utiliza essa expressão, essa palavra igreja, a igreja de Damasco, a igreja de Antioquia, a igreja. E aí eu queria chamar aqui a atenção para vocês um pouco de comunidades cristãs que são modelo, né? Que foram se tornando modelo ao longo da história, né? Sendo que duas delas são retratadas lá em Paulo e Estevão, né? A primeira comunidade cristã formada, né? A Casa do Caminho, lá em Jerusalém, especialmente no período em que Estevão lá esteve, né? Foi um momento em que a comunidade foi muito viva em termos amorosos, né? Então é um modelo, inclusive estudos de intelectuais, sociólogos, historiadores a respeito da primeira comunidade cristã, uma experiência de um comunismo fraterno, né? Que é assim que eles se referem a essa experiência, né? Então, a Casa do Caminho. A segunda é a igreja de Antioquia, a comunidade de Antioquia, porque é uma comunidade onde a experiência de amor era tão vibrante que o fenômeno das vozes falantes acontecia porque havia uma grande sintonia amorosa entre os integrantes daquela comunidade. E depois há um relato de que as desavenças, quando elas apareceram, aquele fenômeno desapareceu, né? E a terceira comunidade, a terceira igreja é de Assis, na Itália, de Francisco e Clara de Assis. E não por acaso, né, Dom Socorro, aqui a despensa tem um quadro de Francisco de Assis, a despensa aqui do coração de Jesus, onde ficam guardados os alimentos, né? Então aquilo é um retrato vivo da comunidade que Jesus idealizou, inspirou os missionários a desenvolver, né? E Emmanuel diz lá no prefácio do livro Paulo e Estevão, ele vai dizer que ele não pretendia, ao escrever a obra, ele não pretendia escrever uma biografia a mais sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não precisa de mais uma biografia, não faz sentido. Ele vai dizer que o que ele quis, né? Ele quis provocar positivamente as comunidades cristãs. As comunidades cristãs, interessante que ele não usa a expressão, somos espíritas, né?
Talvez porque Paulo Estevão, no futuro, será um livro lido intensamente pelos irmãos católicos, evangélicos, né? A freira irmã Ida, que acabou se tornando uma amiga minha também, vai dizer que ela conhece Paulo Estevão mais do que muitos espíritos, valoriza mais do que muitos espíritos. A freira católica. Então ele fala das comunidades cristãs que se tornaram, diz o Emmanuel, se tornaram mornas, mecânicas, burocráticas. Então, ele, com o livro Paulo Estevão, ele quis soprar a brasa das comunidades cristãs, soprar a brasa das comunidades cristãs que haviam se tornado amornecidas. Então, a leitura do Paulo Estevão propicia isso, na pessoa individualmente e na comunidade, né? Um calor amoroso. E o núcleo espírita Coração de Jesus, ele é acolhedor e aquecido, né? O Coração de Jesus é aquecido e, pois, como disse, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 35, todos saberão que são meus discípulos por muito se amarem.